Salut, bonjour à tous, bom dia. Pessoal, como vocês estão? Hoje eu estou aqui. Eu acho que é o dia mais frio de todo 2026 aqui em Buenos Aires. Eu tenho certeza que esse não vai ser o dia mais frio do ano, mas até o momento ele é o dia mais frio. Ó, hoje eu acho que dá pra ver, né? No outro dia eu tentei fazer e não deu muito certo a minha tentativa. Mas eu tô aqui agora no bairro da Recoleta. Esse bairro que ele é tão bonito e ele fica mais charmoso ainda nessa época. E vou mostrar um pouquinho pra vocês. Pessoal, eu tô indo tomar um café com uma amiga minha. E olhem, tá muito frio, gente. A minha mão, não sei se vocês conseguem ver, ela tá com três cores, eu acho. Laranja, roxa e branca. Eu fico muito... A minha pele, ela sempre muda assim, mas eu tô bem, tá? Eu tô sentindo a minha mão direitinho. Mas é normal, eu sempre, desde pequeno, sempre fui assim. Mas tá bem frio, pessoal. Também, pessoal, hoje tem jogo da Argentina. E eles estão bem animados com os jogos. Eles estão jogando bem até o momento. Hoje tem jogo deles com, acho que é Cabo Verde, se não me engano. Eu vou assistir também. E dependendo de como for o dia, eu vou botar nesse vídeo também. Vou tentar gravar um pouquinho pra mostrar pra vocês este dia. Mas olha como é que tá a cidade. Hoje é uma sexta-feira. E é o dia 2 de julho, eu creio? Não, 13 de julho. E, pessoal, já nevou em vários estados da Argentina. Em Buenos Aires não, mas eu acredito que tem a ver com a questão do rio, né? Porque o rio tá perto. Especialistas, se vocês estão escutando, me ajudem aí a explicar por que não neva tanto em Buenos Aires. Eu acho que a última vez que nevou faz uns 10 anos, eu acho. Se eu não me engano. Vou pensar aí depois aviso. Mas eu acho que é 10 anos. Mas em Córdoba, enfim, outros lugares eu já vi. Até Mar del Plata, né? Que é bem na costa, mais um pouquinho pro sul. Ela nevou bastante. Então, pessoal, eu sempre falo pra vocês. Bufanda, né? Que é a manta. Tragam. Por mais que você não seja acostumado, porque se você fica doente... Eu, por exemplo, sempre sinto que eu fico doente se eu pego frio aqui na parte da garganta, do pescoço, né? Então sempre tenho que ter. E casaco, eu tô com dois. Tô com esse aqui, grande, e tem um outro que tá por baixo. E mais camiseta, né? Então, luva eu esqueci, mas tragam também. E se você tem problema com pele seca, também traga creme, porque resseca bastante. Eu tenho... assim, fica assado meu nariz, assim, às vezes assim nas mãos, sabe? Por causa do frio, né? Ele resseca. Então, se vai vir para Buenos Aires, traga. Bom, como eu disse, eu não sou a única pessoa com frio, tá? Então, você já tá sabendo mais ou menos como é que você tem que se vestir para vir para Buenos Aires. Pessoal, aqui é o Alto Palermo, tá? É um shopping aqui da cidade, da cidade, tô falando qualquer coisa, né? É aqui da Recoleta, entre a Recoleta e entre Palermo. Olhem que legal, sempre tem essas banquinhas assim de livros na rua, né? Olha que bonita que fica a cidade, né? Eu realmente espero que vocês consigam ver bem assim. Pessoal que falou que a minha câmera não é muito clara, não é muito nítida, pessoal, eu ainda não tive como comprar outra. Já tô em campanha já pra conseguir, mas vai demorar um pouquinho. Logo mais. E vocês podem ajudar o canal também. E aí logo mais vai acontecer. Em algum momento vai acontecer. Mas eu acho que assim já é suficiente pra vocês verem. Olha que bonito é. Agora vai ser antes do meio-dia, deve ser umas 10 horas, 10h30. Mas eu acho essa cidade hiper charmosa. Essa aqui é a Avenida Santa Fé com Billinghurst. Que nem eu falei pra vocês, olha as promoções
da Copa por todos os lugares. Que bonita, né, pessoal? Eu acho Buenos Aires uma cidade muito linda. 10 anos que eu moro aqui e eu ainda continuo encantado assim com a beleza, ainda mais assim nessa época. Pessoal, desde que eu completei os 2.000 inscritos no canal, né? Graças a vocês, eu entrei em campanha já para começar a conseguir links e afiliados e descontos para viagem e para quem tá vindo para cá, né? Links úteis, né? E questão também de cartões, multimoeda, essas coisas, seguro de viagem, e tem mais coisa vindo por aí. Eu vou deixar tudo no meu link que provavelmente vai aparecer aí na tela pra vocês. Então dê uma olhada lá que me ajuda. Só vocês visualizando ou compartilhando já ajuda bastante. E você vê, pessoal, que tá cheio de cafés aqui em Buenos Aires, né? Como aqui na Tolva. Tem muita coisa pra fazer e as pessoas estão sempre fora desfrutando. Aí encontrei a minha amiga, ela já tá chegando. Bom, pessoal, depois de tomar café, eu vim aqui comer algo muito legal. Muito bom, na verdade, que é focaccia com a Albani. A Albani vai aparecer no canal fazendo a entrevista dela um dia. Mas olha o que a gente vai comer agora. Uau, focaccia, muito bom esse lugar. Ele tá aqui em Cachau e Santa Fé, bem pertinho. Então é uma boa recomendação, tá na Recoleta ainda. Como eu falava, tá aqui na Recoleta, olhem que beleza esse dia, e aqui essa zona é bem bonita. Então, super recomendo. Aqui tá o cotidiano também, enfim. É uma parte bem bonita aqui da Recoleta. Então, vamos lá, bom apetite. Bueno, chicos, agora vim, né? Agora eu vim, não vou falar espanhol aqui, na Gran Ateneu, com a minha amiga ali. E é gigante, gente. Gigante, mas é muito lindo. Olha como é um teatro. Como se era um teatro antes, né? Deixa eu entrar por aqui que vocês conseguem ver direitinho. Tem uma sakura. E ali tem um restaurante. E aqui em cima, olha que bonito. Olha que bonito isso. Não precisa olhar pro teto, né? São muitos estrangeiros. Aqui é a entrada. E aqui é a parte de música e para as crianças também. Muito bonito. E aqui as pessoas podem ficar lendo. Aqui não sei se vocês conseguem ver, mas as pessoas estão lendo. E é isso. Albani, dis salut. Olá. E é isso. Eu fiz um outro vídeo falando aqui passeando por aqui. Lá no comecinho, quando eu recém comecei a gravar vídeos, e eu vou deixar ele por aqui. Aí vocês podem assistir, eu passeando na Recoleta. Olha que legal. Miren, a niña está aprendendo espanhol, chicos. Está aprendendo espanhol. Bom, pessoal, aqui é outra visão da biblioteca, ó. Pra vocês. Aqui na Ateneu. Ainda tem outro piso aqui em cima. E aqui em cima está. Bom, pessoal, que nem eu falei, não tenho muita ordem aqui nesse vídeo. Tô gravando só o que eu tô vendo. Fui na farmácia agora, comemos focaccia. Fui no Ateneu e agora tô voltando. Olhem aqui. Essa é a Recoleta às 4 horas da tarde. Atardecer. Espero que dê pra ver bem. 152, que é tão famoso, né? Esse ônibus aqui é tão famoso porque ele atravessa a cidade. Olhem aí, passeando. Essas floriculturas assim estão sempre em todos os lugares da cidade. Algumas dessas banquinhas agora são coisinhas de café, como que se diz, banquinhas de café. Isso começou esse ano e estão por todos os lugares. Não sei se dá pra ver direitinho aqui por causa do sol. E essa é uma avenida também bem barulhenta. Olha, continua frio ainda. Acho que agora tá um pouquinho mais quente do que na manhã, mas continua frio. Bom, pessoal, fazia um tempo que eu não ia ali por aquela zona perto do Ateneu. E como tem lugar novo, sabe? Tem muito lugar abrindo assim. E aqui é algo bem comum em Buenos Aires, que os lugares, pelo menos aqui em Buenos Aires, né, digo, os lugares eles abrem muito rápido assim.
mudam muito rápido e... Graças. E... Atravessar. E você vê assim, em pouco tempo as lojas já mudaram. Então agora tá cheio de lojas assim, abertas ali naquela zona. E eu não conhecia. E cheio de restaurantes e coisas, né? Então tá mudando muito. E só aqui também, pessoal, essas calçadas assim abertas, tá em todo lugar. Quase, né? Recoleta quando não é de um lado é no outro. Então, às vezes você vai caminhando e você vê uma manchinha vermelha no chão. E assim, no chão. E isso significa que vão quebrar aquilo ali. E às vezes fica um mês assim inteiro com esses entulhos, né? Então vocês quase sempre vão ver. Vocês podem observar nos vídeos, às vezes que eu vou gravando, você vai enxergando assim a cidade e você vai vendo que tem vários entulhos assim de lugares que eles estão arrumando alguma coisa. Também, pessoal, algo que eu tô vendo bastante agora, não sei se é... não é minha impressão, tenho certeza que não é minha impressão, mas eu tô vendo muito lugar assim pra vender e pra alugar, sabe? Muitas imobiliárias que antes eu não conhecia. Agora você olha assim, você tá andando e você vê que tem às vezes 5 placas de imobiliárias diferentes em um edifício. E é um monte, sabe? Eu não sei exatamente o que seria, o que estaria acontecendo. Mas a gente tá vendo bastante, assim, e uns nomes diferentes, né? Que geralmente você tem a marquinha A, a marca B ou a C, que são as mais comuns. Mas agora eu tô vendo muitas diferentes. Então é algo que tá chamando bastante a minha atenção aqui na cidade. Tipo aqui, assim, você vê assim as placas. Não vou mostrar direitinho porque não tem a... Não conheço, né? Não vou fazer propaganda. Mas como tem marcas, assim, abrindo agora. Bom, depois eu continuo gravando porque agora vai ter a parte da noite. Eu vou em outro lugar também pra mostrar pra vocês. Mas vou ter que fazer uma pausa pra recarregar o celular, né? E continuar gravando. Mas se você não tá inscrito no canal, aproveita e já te inscreve, já comenta aí o que você tá achando até o momento. Bom, vim aqui assistir o jogo da Argentina com eles. Vamos ver como é que tá. Esse é um parque aqui onde eles estão organizando pra todos... Não sei se eu vou conseguir. E aqui tem segurança aqui para entrar no parque. É livre, não tem que pagar nada. Polícia da Ciudad Late Mundial. Eles estão respirando mundial aqui. Eles chamam de FanFest. Bom, aqui me deram uma bufanda grátis para eu hinchar por Argentina. Tá cheio aqui. Nesse momento o jogo tava bastante tenso porque eles estavam empatados, mas fazia frio, pessoal, e também tinha bastante gente. Bom, e também adivinhem quem do nada foi entrevistado pela C5N. Justo no momento, pessoal, que eu tava mais desarrumado ali, com um frio, 2 capuzes, né? Mas aí me entrevistaram ali perguntando se eu achava que a Argentina ia ganhar, né? Depois do empate que tava tendo. Aí eu fui ali e dei uma de vidente e falei que achava que sim. E depois perguntaram um pouquinho sobre o Brasil e o que eu achava de viver aqui. Mas novamente, muito educado e com muito respeito, e ainda falou que gostava muito da cultura brasileira. Vamos!
No brasileiros más argentinos. Agora soy um homem sério. Ah, un hombre serio y argentinizado. Una francesa argentinizada. Bom, pessoal, passou um pouquinho do tempo. Ontem meu telefone descarregou, então não consegui terminar o vídeo ali pra vocês, mas a gente ganhou finalmente. Foi uma loucura porque empatou 2 vezes, enfim. Vou mostrar aí pra vocês o que eu consegui gravar. Vou cortar o vídeo porque eu já acho que ele tá ficando muito longo. Mas vou continuar agora, tô indo pra La Plata. O dia seguinte continua frio. Bom, nem todo mundo acha que tá frio, né? É que tem muita gente que vem, acho que é russo, eslavo, e tem mais resistência do que a gente. Mas, enfim, tô indo pra lá. Se você não segue o canal, se inscreve aí, olha os meus links, tá? Deixa o seu hype, que me ajuda bastante a aparecer pra outras audiências, tá? Pessoas que ainda não me conhecem, se você deixou o seu hype. E me comenta aqui embaixo o que é que você achou do passeio. E agora eu vou ver se eu gravo mais alguma coisa, mas vai ser pra outro vídeo. Um beijo pra vocês.